Bom, pessoal, bom dia, né? Boa tarde já. Para quem não me conhece, eu sou Mariana, eu sou residente do São Carlos Imagem, do CEP. E aí, como o Dr. Paulo falou, hoje a gente vai falar sobre ultrassom de parede abdominal, região inguinal e bolsa escrotal. Iniciando, né? Por que a importância desse ultrassom? Esse ultrassom é importante para a gente avaliar tanto a parede abdominal, região inguinal e bolsa escrotal, guiando principalmente pela queixa do paciente. Em relação a, principalmente, a ultrassom de parede abdominal e região inguinal, a gente vai avaliar principalmente hérnias, já que são pontos importantes de surgimento de hérnia, principalmente a região inguinal. E, mais especificamente, em homens, né? Importante pela grande prevalência de hernia inguinal em homens. E pela região inguinal, por si só, né, ser um ponto natural de fraqueza, como a gente vai ver mais adiante. Na parede abdominal, nós vamos avaliar as múltiplas camadas, né, dos músculos, tecidos, e sobre a importância, né, dessa parede em relação ao seu suporte mecânico, além de auxiliar na manutenção da postura, da respiração e na contenção de órgãos abdominais. Em relação à bolsa escrotal, nós vamos pesquisar mais especificamente as lesões palpáveis, principalmente em pacientes que têm história de traumas recentes, a gente pode identificar alguma alteração no exame, suspeita de torção e também, em alguns casos, a pesquisa de infertilidade. Introduzindo em relação à parede abdominal e à região inguinal em si. Como eu falei, a gente vai detectar hérnias, né, ver a viabilidade dos tecidos herniários, identificar hérnias ocultas ou intermitentes, então, às vezes, vai ser importante a gente realizar manobras de esforço, como de valsalva, para identificar algumas hérnias em relação à queixa do paciente, e também o ultrassom, nesses casos, facilita o diagnóstico preciso e fornece informações cruciais no planejamento do tratamento. Em relação à anatomia, né, a parede abdominal ela é dividida em anterolateral e posterior, sendo a parede anterior subdividida, né, nas camadas superficiais, na camada média e profunda, pelas diversas estruturas da parede, né, sendo na camada superficial constituída pela pele, tecido adiposo e faixa de Camper e de Scarpa. Na camada média, a gente tem o tecido muscular, que são os músculos reto-abdominais, oblíquo externo, interno e o transverso do abdômen. E na camada mais profunda, a face transversalis e o peritônio parietal. Aqui são algumas imagens para a gente situar anatomicamente, né? Da esquerda, a gente vê imagens tanto da parede anterior do abdômen como na lateral, que a gente vai identificar algumas hérnias específicas, que a gente vai falar mais na frente, detalhando que à direita as estruturas da parede abdominal anterior, né? A gente vê mais lateralmente os músculos serrátil, mas anteriormente a gente vê a linha alba, uma linha importante também no momento do ultrassom, para a gente avaliar algumas hérnias ventrais, como vamos ver mais posteriormente. A gente vê os músculos reto-abdominais, oblíquo interno, oblíquo externo, e na região mais inferior, a aponeurose do oblíquo externo e também o ligamento inguinal, que também é um ponto anatômico importante na hora do exame. Aqui, imagens da ultrassom em si, né, as duas imagens da esquerda, a gente vê anatomicamente, né, os músculos da parede anterior e lateral do abdômen, e também à direita a gente vê imagem da parede mais lateral. Em relação à vascularização, a parede abdominal anterior é vascularizada pelas artérias perfurantes e drenadas pelas veias epigástricas superior e inferior, que vão perfurando a aponeurose dos músculos e passam pelos ventres musculares do reto abdominal, alcançando até o tecido adiposo subcutâneo.
Já as inervações são ramos ventrais, nervos espinhais, os nervos tóraco-abdominais e o nervo subcostal, que vão inervar os músculos da parede, né, como está descrito. Em relação ao canal inguinal, é importante também na hora do ultrassom de parede, canal inguinal, para pesquisar, para a gente pesquisar hernia e conhecer anatomicamente os limites, né? O canal inguinal, eles são canais pareados, né? Existem bilateralmente, que correm nas regiões laterais inferiores da parede abdominal, e eles formam túneis musculares oblíquos, que têm de 3 a 5 centímetros de diâmetro. Cada canal inguinal se origina superolateral ao anel inguinal profundo, localizado na metade medial do ligamento inguinal, e vai de poupar, né, e vai terminar no anel inguinal superficial, que fica 1 centímetro superolateral ao tubérculo púbico. Aqui na imagem a gente vê alguns sítios anatômicos, né, importantes também, mais à direita a gente vê o anel inguinal, né, externo, e mais superiormente à esquerda o anel inguinal interno, junto com os vasos, as estruturas que os acompanham. Em relação à parede posterior, ela é formada, né, pelo músculo psoas maior, músculo quadrado lombar, músculo ilíaco, a face tóraco-lombar que recobre a musculatura posterior. As delimitações, né, dessa parede posterior superiormente a 12ª costela, mais inferiormente a crista ilíaca. O limite medial são os músculos eretores da espinha e lateralmente o músculo oblíquo externo. Aqui na figura da direita a gente se situa anatomicamente, né, e encontra os triângulos, que é onde a gente vai pesquisar as hérnias da parede posterior, né. À esquerda a gente vê, né, mais superiormente o triângulo lombar superior, e à direita ele exemplifica o triângulo lombar inferior com seus respectivos limites, né? O triângulo lombar superior é também chamado de triângulo de Greinfeld-Leschaft. É mais comum, né, para as hérnias espontâneas da região lombar. Então, das hérnias da região posterior, essa costuma ser onde a gente costuma encontrar mais as hérnias. Ele tem a forma de triângulo invertido, né, como a gente viu na imagem anterior. E as áreas de maior fragilidade são logo abaixo da costela, a área de penetração facial do pedículo neurovascular e entre a borda inferior da costela e o ligamento de Henle. A predisposição de cada pessoa vai depender do tamanho e da forma do triângulo, né? Então, cada biotipo, as pessoas já têm, né, cada pessoa já tem uma certa predisposição ou não a esses tipos de hérnia. Na imagem, né, à direita, a gente vê um exemplo na ultrassonografia, né, dessa região do trígono de Greenfeld, e os seus respectivos limites, né, a 12ª costela, os músculos, oblíquo externo, oblíquo interno, transversal e o reto abdominal. No triângulo lombar inferior, também chamado de triângulo de Petit, a gente vai encontrar como limites a base sendo a crista do osso ilíaco, mais lateralmente o músculo oblíquo externo, medialmente o músculo grande dorsal, o latíssimo do dorso, e no assoalho a face lombodorsal adjacente à aponeurose dos músculos oblíquo externo e interno. A predisposição também depende muito da origem e da composição do músculo, né, de onde ele se origina, e também se é um músculo mais forte ou mais fraco, então isso vai determinar a predisposição.
E geralmente essas hérnias são causadas ou por incisões cirúrgicas ou por traumas mais violentos. Aqui, anatomicamente, né, a porção posterior, também para a gente consegue ver as estruturas musculares e seus respectivos limites para nos guiar também anatomicamente na hora do exame. E quanto à anatomia da região inguinal, a gente encontra como limites na parede anterior a aponeurose do músculo oblíquo externo e músculo oblíquo interno, posteriormente a face transversalis, superiormente a face transversalis, o músculo transverso do abdômen e o oblíquo interno, no assoalho, o ligamento inguinal e medialmente o ligamento lacunar. Então, nessa região inguinal tem como conteúdo o cordão espermático nos homens, que vai conter estruturas vasculares, entre outras estruturas, e na mulher é principalmente por onde vai passar o ligamento redondo do útero e o nervo inguinal. Na região inguinal, né, a gente vai encontrar o processo vaginal, que é a protuberância tubular, né, do peritônio, que penetra na região inguinal por volta da 13ª semana e se encontra anterior e medialmente ao gumernáculo, e segue na descida do testículo do homem para o escroto entre o 7º e o 9º mês de vida fetal. No crescimento normal, o processo vaginal é obliterado após a descida do testículo para o escroto. Então, essa alteração na descida já vai nos guiar em busca de uma hérnia, né? E as hérnias, elas podem ser a direta, em que a saída do conteúdo abdominal medial, em que a saída do conteúdo abdominal é medial aos vasos epigástricos inferiores, e a indireta, em que ocorre justamente a falha nesse fechamento do processo vaginal. Entre os tipos de hérnia, a gente vai encontrar as inguinais, epigástricas, umbilicais, a hérnia de Spiegel, hérnias lombares e hérnias incisionais, sendo as mais comuns as inguinais, né, e as da parede anterior. Então, as hérnias, elas constituem dessa fragilidade, né, no mecanismo de contenção, que é uma das funções, né, da parede abdominal, principalmente anterior, e com isso ocorre a projeção do conteúdo intraabdominal. Entre as hérnias inguinais, né, são as hérnias mais comuns, e aí a gente vai detalhar mais na frente, mas elas se dividem em direta e indireta. As hérnias epigástricas se formam na linha média entre o externo e o umbigo, e como principal conteúdo é o tecido adiposo, mas elas podem também acontecer com projeção do intestino. As hérnias umbilicais são mais frequentes em pacientes pediátricos, em que ocorre o fechamento incompleto da parede abdominal. As hérnias de Spiegel são uma das mais raras e ocorre ao longo da linha semilunar. Também as hérnias lombares, que são mais raras. Hérnias incisionárias, a gente já vê com uma maior frequência, mas estão relacionadas principalmente à falha na cicatrização. E também existe a hérnia vesical, essa já é muito rara, em que ocorre a extrusão, né, a projeção da bexiga. Aqui, um pouco para a gente situar a localização das hérnias da parede abdominal, sendo epigástrica e umbilical, né, as da linha média, as hérnias incisionais, que ocorrem em localizações de procedimento cirúrgico, a ventrolateral, que é a hérnia de Spiegel, e as inguinais, como mostradas na figura. Em relação às hérnias inguinais, é importante a gente conhecer os limites, né, e anatomicamente conhecer o triângulo de Hesselbach, né, em que os seus limites mediais, bom, assim, introduzindo, né, o triângulo de Hesselbach, ele vai ser bilateral, né, com o canal inguinal, ele ocorre do lado direito e esquerdo. Então, ele é delimitado medialmente pela face lateral do músculo reto abdominal,
lateralmente pelos vasos epigástricos inferiores e inferiormente pelo ligamento inguinal. Em relação às hérnias inguinais, também é importante a gente conhecer o triângulo. Esse triângulo, na figura, ele é o triângulo de Scarpa, né? Em que seus limites superiores é o ligamento inguinal, medialmente o músculo adutor longo e lateralmente a borda medial do músculo sartório. Então, aqui é onde, principalmente, a gente vai conhecer as hérnias femorais. Outra figura, né, para situar anatomicamente, principalmente em relação às hérnias inguinais. Como eu falei, elas são direta ou indireta, sendo a direta a protrusão do conteúdo peritoneal por meio da fáscia, transversais sobre o triângulo de Esselbach, é bem mais comum em homens e principalmente acontecem devido a um aumento da pressão intraabdominal. Então, pode ocorrer em pacientes mais obesos ou que têm ascite, DPOC. E anatomicamente, até para a gente encontrar na ultrassom, no exame de ultrassonografia, ele se encontra, a hernia direta é medial aos vasos epigástricos inferiores, para a gente diferenciar da indireta, né? Que ela é mais lateral. Na indireta, ocorre esse defeito no anel inguinal profundo, como eu falei, é lateral aos vasos epigástricos inferiores, são as hérnias inguinais mais comuns e também são mais comuns do lado direito, com maior risco de complicações do que a hérnia inguinal direta. As hérnias ventrais, elas se sinuam através da parede abdominal anterior ou anterolateral, sendo a hérnia epigástrica, em sua maioria, irredutível, mas como são hérnias pequenas e geralmente com protrusão apenas de tecido adiposo, não costuma complicar. A hérnia umbilical, ela é a mais comum das hérnias ventrais e ocorre devido ao fechamento incompleto do defeito normal durante o desenvolvimento fetal. É bem prevalente em pacientes pediátricos, principalmente os prematuros, de baixo peso ao nascer, e em adultos, pacientes em que tem um aumento da pressão intraabdominal, como em obesidade, ascite e multiparidade. A intervenção cirúrgica para a hérnia umbilical na pediatria geralmente é indicado após os 4 anos de idade, quando essa hérnia não se fecha sozinha, né? Ou quando o seu colo é maior que 1,5 centímetros de diâmetro. A hérnia de Spiegel, ela ocorre através da aponeurose de Spiegel, que a gente consegue ver, né, na figura, né? Que ocorre entre a linha semilunar e a borda lateral do músculo reto abdominal. As hérnias lombares, elas são mais incomuns, 25% associadas a lesões traumáticas, são mais propensas a encarceramento e estrangulamento, e ocorrem pelo defeito posterior na face transversal posterior ou por meio do músculo latíssimo do dorso entre a crista ilíaca e a 12ª costela. Então, existem esses dois tipos de hérnia, né? A hérnia de Klinefelter-Leithoff, né? Que é a mais comum das hérnias lombares, e também a hérnia de Petit, que ocorre no triângulo lombar inferior. E aqui eu trouxe um vídeo do exemplo do exame de ultrassom da hérnia de Petit. Só abrir aqui. Que ela vai acontecer, né, no triângulo inferior. E aqui, nesse caso, ocorre a protrusão do tecido adiposo, né, da paciente.
Aqui, anatomicamente, né, a gente vê os limites do triângulo de Petit, onde a gente vai buscar principalmente quando o paciente tem uma queixa. Não costuma ser, né, uma hérnia comum, então, geralmente, no exame de rotina de parede abdominal, nós costuma fazer, né, buscar esse tipo de hérnia, mas se houver alguma queixa, a gente vai buscar nessa localização. Outro tipo de alteração, né, da parede anterior do abdômen são as diásteses do músculo reto abdominal, em que ocorre o afastamento da borda medial dos músculos reto abdominais, com afinamento e alargamento da linha alba. Ausência de defeito facial e ausência de saco craniano verdadeiro. Como fatores de risco, o aumento da pressão intraabdominal, como as outras hérnias que a gente já viu, e não apresenta risco de estrangulamento ou isquemia intestinal, né? Então, essa é a diferença para as hérnias abdominais. Apesar de haver, né, essa diástase não ocorre estrangulamento ou isquemia intestinal, então não dá um risco, não é uma emergência ou urgência para o paciente. A gente diagnostica essa diástase na ultrassom pelo aumento, né, de 14 a 25 milímetros da distância entre os músculos retroabdominais. Então, a ultrassom nas hérnias de parede abdominal é o método de imagem em primeira linha. A gente utiliza o transdutor linear. A gente examina o paciente principalmente em ortostase, né, em que a gente pode utilizar algumas manobras de esforço para identificar alguma hérnia oculta, em que na linha mediana a gente vai passar o transdutor posicionado transversalmente desde o processo xifoide, varrendo até a síntese púbica. A gente busca também hérnias na linha de espiga e nas regiões lombares, se houver a queixa clínica da paciente. Nas regiões inguinais, nós vamos identificar principalmente as estruturas do triângulo de Hesselbach e, em alguns casos, também a gente pode utilizar manobras de esforço no caso das hérnias ocultas, ou para identificar o conteúdo herniado. Essas hérnias de parede abdominal, né, a gente divide em redutíveis, em que ocorre encarceramento, e as irredutíveis. Desculpa. As redutíveis, as irredutíveis, elas não são reduzidas, né, então apresentam um maior risco para o paciente. As encarceradas contêm um órgão preso fora da cavidade abdominal, em que o tratamento cirúrgico é de urgência. No caso de estrangulamento, né, é que a gente vai haver o suprimento sanguíneo comprometido. Então, nesse caso, já é um tratamento de emergência, em que o paciente tem que fazer a cirurgia o quanto antes, a fim de evitar a isquemia intestinal, principalmente outras complicações. Em relação à bolsa escrotal, a gente vai pesquisar principalmente em relação à queixa do paciente, né, de lesões palpáveis, ou em busca de alguma alteração por trauma recente. É utilizado também na suspeita de torção e pesquisas de infertilidade. A ultrassonografia, nesses casos, tem alta sensibilidade na detecção dessas lesões focais. E em relação à anatomia, né, a bolsa escrotal ela é envolta pela pele e pelos dados, em que na ultrassom a gente vê uma espessura de 2 a 7 milímetros e é dividida pela rafa mediana, como é evidenciado aqui nessa imagem direita. Anatomicamente, né, o testículo, a bolsa escrotal em si, ela apresenta um aspecto ovoide, contornos regulares, textura homogênea dos testículos, em adultos com volume de 15 a 30 ml. O epidídimo, ele consiste num ducto aderido posterolateralmente ao testículo, e esse se continua com o ducto deferente, que a gente consegue ver na imagem acima, né?
essa saída do ducto deferente em relação à cauda do epidídimo. E na figura anterior, a gente consegue ver os limites anatômicos da bolsa, em que o testículo fica mais interior, a gente as delimitações pela pele e pelo conteúdo vaginal parietal. E o visceral recobrindo o testículo. Então, existe esse espaço em que costuma ser mínimo, de 1 a 2 ml, mas que no paciente que tem um hidrocele, esse espaço entre o intestículo e a camada parietal vaginal vai ser mais espessa, né, e a gente consegue ver um volume maior. Em relação ao cordão espermático, ele vai conter o ducto deferente, a veia gonadal e as artérias cremastélica, deferente e testicular. Em relação ao suprimento vascular, pelas artérias testiculares, em que elas vão se dividir em artéria capsular, artéria centrípeta, artéria transtesticular e artéria recorrente, irrigando, né, todo o testículo interiormente. E é drenado pelo plexo pampiforme, que vai desembocar na veia gonadal e depois na veia inferior, veia cava inferior à direita e diretamente na veia renal do lado esquerdo. Na ultrassonografia da bolsa escrotal, uma das principais causas que o paciente faz é em busca de hidrocele, né, que é o acúmulo de líquido seroso no espaço virtual entre a túnica vaginal e o trajeto do cordão espermático, em que ela é dividida em principalmente 4 tipos, né? A comunicante, em que geralmente é congênita e a gente encontra mais comumente em recém-nascidos, em que ocorre a persistência do conduto peritônio vaginal. A não comunicante, em que ocorre a persistência parcial do conduto peritônio vaginal, e a hidrocele do cordão, que é o fechamento de parte do segmento do processo vaginal. Em relação à hidrocele não comunicante, a gente vê aqui a imagem da ultrassom, em que a hidrocele é contida pelas túnicas, entre a túnica vaginal e a gente vê esse espaço de hidrocele entre a túnica vaginal e o testículo, né, em que a gente pode observar que posteriormente, a porção posterior do testículo, ela não é dissecada, né, então o testículo permanece fixo ao escroto posteriormente, então é uma imagem que a gente pode dizer assim, típica, né, da hidrocele não comunicante. A varicocele é um outro achado comum, em que ocorre a dilatação anormal dos vasos do plexo pampiforme, por incompetência valvular das veias espermáticas internas, quando essa varicocele é primária, né? E como causas secundárias, a gente pode encontrar por aumento da pressão na veia espermática interna, por conta de outras situações, como cirrose, hidronefrose ou neoplasia. Na ultrassonografia, a gente vai encontrar, como nesse exemplo na imagem, a gente pode utilizar o recurso do Doppler para identificar esses vasos tortuosos com aumento de diâmetro e, em alguns casos, vai ocorrer o refluxo dessas veias. No caso, a gente identifica como uma dilatação venosa quando esses diâmetros são acima de 3 milímetros. Em relação às lesões testiculares, a gente pode encontrar a poliquirdia e as distopias. A poliquirdia, ela já é mais rara, em que ocorre uma alteração na formação embrionária, em divisão, né? Então vai acontecer testículos supranumerários. E na distopia, já é uma anomalia de posição do testículo, em que pode ser criptoquirgia e a ectopia. Na criptoquirgia, a descida
ocorre uma alteração na descida do trajeto, né, do testículo, então a gente vai encontrar o testículo ainda no trajeto, mas fora do local, ele vai estar distópico. Já na ectopia, o testículo vai estar fora da rota habitual, né, e ele não vai estar no trajeto normal. Então a gente pode buscar no períneo, na raiz do pênis, na região femoral principalmente. No caso da distopia, ela pode dar um maior risco de formação tumoral, né, como seminomas ou teratomas. Por isso a importância de a gente identificar essa distopia, né, e para principalmente segmento do paciente ou até um tratamento cirúrgico. Em relação às distopias, essa imagem para a gente identificar, né, a diferença entre a ectopia e a criptorquidia, em que a criptorquidia é o testículo vai se encontrar fora, né, ectópico, do seu local habitual, mas ele vai estar no trajeto de descida. Já na ectopia, a gente pode encontrar abdominal, retrovesical, na base do pênis, pré-facial, na base da coxa ou na região perineal. Outras alterações que a gente pode encontrar na ultrassonografia da bolsa escrotal são as lesões císticas testiculares, sendo cistos simples, cistos albugíneos ou cisto epidermoide. Os cistos simples, eles são encontrados mais em adultos, acima dos 40 anos, em que na ultrassom a gente identifica cistos de paredes finas, anecóicos, homogêneos e com reforço posterior. Os cistos albugíneos, eles já recorrem de uma origem mesotelial, ou por microtraumas, infecção ou hemorragia prévia, e geralmente eles são menores, de 2 a 5 milímetros, com um aspecto simples e superficial na ultrassom. E o cisto dermoide já leva uma atenção maior, né, do médico que está fazendo o exame para alertar o paciente pelo risco de tumor benigno das células germinativas. Desculpa. Pelo risco, né, maior dessa alteração. Ela ocorre, é um tumor benigno, né, das células germinativas, e na ultrassom a gente identifica uma lesão em alvo em casca de cebola. Outras alterações adquiridas comuns é o abscesso, que decorre de complicações de traumas, infecção, infarto testicular ou cachumba. Na ultrassom, a gente identifica um cisto espesso com paredes irregulares, e ao Doppler, a gente utiliza esse recurso para identificar o padrão vascular anelar em cesto com fluxo periférico. No infarto intraparenquimatoso, identificamos na ultrassom uma imagem triangular e purecogênica, de contornos imprecisos na periferia. E a microlitíase já é mais incomum, mas a gente pode identificar pequenas imagens mais hiperecogênicas acima, com múltiplos diminutos focos, né, sem sombra acústica posterior, no interior do parênquima. A gente pode definir quando a gente encontra mais de 5 dessas imagens mais hiperecogênicas por centímetro quadrado. Aqui eu trouxe um exemplo do abscesso, em que a gente vê esse padrão heterogêneo, né, no modo B, e no Doppler, essa vascularização, né, mais periférica, que a gente observa. Em relação à torção testicular, ela já é uma emergência cirúrgica, né, ocorre fisiopatologicamente, né, primeiro pela obstrução venosa, depois ocorre a obstrução arterial e, consequentemente, a isquemia com necrose do parênquima. Pode haver a rotação de 180 a 720 graus, e existem dois tipos, né, que a ultrassom a gente não consegue identificar, mas a gente identifica e diferencia principalmente pela história clínica, pela idade do paciente, em que o extravaginal vai ocorrer mais em recém-nascidos e ocorre a elevação e horizontalização do testículo, e o intravaginal, que é mais comum em jovens, em que ocorre a inserção anormal
alta da túnica vaginal no cordão espermático, de modo a permitir a mobilidade e esse risco de torção. A ultrassom, como eu falei, a gente não vai diferenciar, né? Eles costumam ter o mesmo aspecto a esse exame de imagem, em que há a ausência do fluxo ao Doppler e a gente pode visualizar o espessamento cutâneo, o aumento do volume testicular, a hipoecogenicidade, hidrocele, aparecimento de lesão hiperecogênica pseudotumoral. Também ao lado do testículo pode ser um achado comum. Em relação às neoplasias, em sua maioria, os nódulos testiculares são malignos, aquelas lesões benignas são menos comuns e essas alterações malignas, quando são encontradas, têm uma sobrevida muito ruim, de apenas 5 anos, né? Existe uma grande variedade histológica, em que a gente não consegue diferenciar na ultrassom. Na ultrassonografia, a gente principalmente identifica o padrão da lesão, né? E a lesão em si, com suas especificidades e a sua natureza, se é sólida, cística ou mista. Também é importante o segmento de pequenos nódulos quando eles são infracentimétricos, pela sua alta malignidade, né? E risco e pouca sobrevida, é importante o segmento dos pequenos nódulos pelo risco de complicação. Eu trouxe exemplos, né, porque senão a aula ia ficar muito grande, então eu trouxe alguns exemplos dessas neoplasias malignas e as mais comuns, que é o seminoma, o teratoma e os tumores de estroma. Os seminomas são os mais comuns dessas malignas, em que a gente encontra um nódulo sólido, mas hipoecogênico de margens regulares, ou ele pode se apresentar também de margens mais irregulares. O teratoma, que é comum mais em adultos, né, e em sua maioria são malignos. Na ultrassonografia, a gente vai encontrar um cisto septado, espesso, ou pode se apresentar como um nódulo sólido, hipoecogênico, com focos ecogênicos. E outro exemplo também são os tumores de estroma. Para finalizar, né, sobre o trauma testicular, que a gente também avalia nesses casos de exame de bolsa escrotal, em que o paciente tem história de acidentes automobilísticos, atividades atléticas e acidentes em cela. Na sua maioria, vai ocorrer apenas uma contusão com espessamento da pele e do envoltório do escroto, com testículos normais, mas também em casos de traumas maiores, podemos encontrar hematoma, hidrocele, fratura e explosão, sendo o hematoma dessas lesões mais comuns. Nessa imagem, a gente consegue ver lesões pseudonodulares, isoecóicas, apontadas pela seta amarela, que indica sangramento agudo, e um cisto mais espesso, identificado pela seta azul, que demonstra o sangramento em reabsorção. Essas são as lesões mais encontradas, mais comuns no caso de trauma testicular. E é isso, essas foram as referências utilizadas no livro do CBR, de ultrassom, e o artigo mais sobre hérnias inguinais. Se alguém quiser, está aberto, doutor Paulo, se eu quiser complementar alguma coisa. Então, mais uma vez, muito bem, parabéns, Mariana. Você conseguiu um assunto aí que são vários assuntos, na verdade, né? E em pouco tempo conseguiu resumir, que é bastante difícil, porque apesar de, como são muitos assuntos, cada assunto desse poderia se estender para outros detalhes a mais. Eu acho que isso fez com que você fosse muito bem na sua aula e conseguir passar por todos esses temas de forma sucinta e clara, tá? Eu vou abrir para algum questionamento, algum comentário. Só falando a questão eu acho que o vídeo, quando você colocou,
Mariana, daquela hérnia de Petit, Uhum. ficou parando, né, bloqueando. Então, se vocês quiserem, eu mando aí no grupo da residência para vocês, ou você pode mandar mesmo, Mariana. Foi um Sim. caso nosso de uns 21 dias atrás, até comentei também com o pessoal do ultrassom, porque não é um quadro comum, né? As hérnias da parede posterior, elas representam no máximo 1,5% a 2% da, do índice de hérnias da parede abdominal. E aí foi uma paciente do sexo feminino que veio com dor lombar para mim e com uma massa. O colega tinha pensado num lipoma, mas ao colocar o transdutor, a gente via que o conteúdo ele ficava se deslocando, não só pela posição do transdutor. Ia e voltava. Ela não estava encarcerada, mas a paciente apresentava uma dor há mais ou menos 5 meses. Então foi um caso interessante que coincidiu aí. Isso aí eu não tava mexendo no transdutor. A própria hérnia, quando eu fazia um pouquinho de pressão, ela, ela se deslocava o conteúdo gorduroso. E aí até no vídeo, acho que a Mariana cortou aí um pouquinho, mas tudo bem, sem nenhum problema, porque o importante é a hérnia. Eu filmei a posição de onde eu estava com o transdutor exatamente. E aí você vê que é lá embaixo, né? Se fosse não era superior, era do inferior, tá? Então, só essa com esse um caso que não é frequente, mas aqui é importante a gente estar lembrando sempre, tá? Lembrando que os ultrassons da parede abdominal, eles não são difíceis, porém muitos colegas deixam de fazer pela assim, durante a residência de vocês, há muito mais assuntos, digamos, extensos e que chamam mais atenção, acaba que, pela quantidade de exames de solicitação, vocês muitas vezes acabam não tendo mão, mas não é um exame tecnicamente difícil, tá? Lembrar das posições das hérnias, né, principais. A hérnia de Spiegel, lembrar que é uma hérnia na linha semilunar mais inferior, ela é mais frequente, exatamente porque ali abaixo da, da região umbilical, da linha umbilical, você não tem mais o músculo, o, você vai ter somente o oblíquo interno e o oblíquo externo. Não vai ter mais a face do transverso. Então, facilita a abertura ali da aponeurose. Tá? Então, as hérnias de Spiegel também são mais no andar inferior do abdômen. Tá? Por sinal, também questão de prova, de título, essa nomeação aí de localização da musculatura. Tá? Com relação ao bolso escrotal, eu acho que é importante, assim, depois realmente vocês porque é uma urgência a questão da torção do testículo, né? Eu acho que é importante as orquiepididimites darem uma aprofundada melhor para que realmente não deixe passar essas urgências e emergências. As neoplasias são menos frequentes da gente pegar, mas qualquer nódulo no testículo ele é suspeito. Então é um exame que você vai solicitar um outro complementar, tá? Então, de início, eu vou falar isso. Eu queria que, se alguém tiver algum comentário, não sei se o Wendel ainda está aí, nosso cirurgião, quiser fazer algum comentário, Wendel, ou algum outro colega. Nenhuma dúvida, pessoal? Com relação, só lembrando aqui, a diástase, a Mariana colocou a referência entre 14 e 25 milímetros, né? Na prática, a gente utiliza 30, tá? Porém, há um questionamento muito grande em relação a essa questão do valor,
Eu tive conversando há certos dias com uma pessoa que faz auditoria no Apvida, e eles não relatam muito a questão, realmente não vão muito para o valor, se é 25, se é 30, tá? Então, não está bem, assim, a literatura ela não especifica muito bem, claramente, esse valor, tá? Tem gente que usa 25, tem gente que usa 30 milímetros. Eu vi também na literatura mesmo, doutor, que tem essa divergência, né? De Isso, há ângulo. uma divergência, e teoricamente, se a gente disser que tem, o auditor do convênio deixa passar. Então, é importante essa questão da, da nossa responsabilidade, né? Lógico que ninguém vai estar dando de achas e a torta e a direito, mas a gente tem que lembrar que hoje, com as cirurgias estéticas, muita gente vem para a gente para fazer parede abdominal, querendo que tenha uma diástasezinha, né, para que o convênio pague a cirurgia, a parte hospitalar. Então, essa responsabilidade nós temos que ter cuidado para não estar dando diástase à torta e à direita de maneira indiscriminada, sem critério. Ou você utiliza o 25 ou o 30, mas utilize um critério seu, tá? Para que nós não sejamos responsabilizados depois. Isso é muito importante. Não é só saber fazer o exame, é saber fazer o laudo e ter a responsabilidade sobre aquilo que a gente realmente está fazendo, tá bom? Tá ótimo.